Olá, amigos. Eu sou Viviane Mello, sou hepatologista de Salvador e estamos aqui começando a nossa videoaula. O tema da nossa aula é o uso de hormônios no paciente com nódulo hepático. E eu estou aqui com minhas duas amigas, doutora Leila Beltrão Pereira, que é professora titular de gastroenterologia da Universidade de Pernambuco, e doutora Aline Chagas, que é médica gastroenterologista do ICESP. Então, para a gente começar, eu coloquei aqui um caso, né? Quando a gente fala de hormônio e nódulo hepático, a primeira coisa que vem a gente na cabeça é adenoma, tá? Então, eu coloquei aqui uma situação de uma paciente minha real, uma paciente feminina de 25 anos, que faz uso de contraceptivo oral há alguns anos, que tem endometriose profunda e tem desejo de engravidar, ou seja, é uma combinação que é difícil da gente lidar na prática, né? Porque a endometriose habitualmente faz uso de hormônio, a gente sabe que os adenomas têm hormônios, têm relação com o uso de hormônio, então coloquei aqui para a gente discutir. E aí ela fez uma ressonância, inicialmente uma ressonância com gadolínio, que mostrou múltiplos nódulos sugestivos de adenoma, pelo menos 10, e o maior deles media 5,8 centímetros. A gente sabe também que as lesões acima de 5 centímetros são aquelas que nos preocupam mais por conta do risco de sangramento, por conta do risco de evolução para carcinoma hepatocelular. E fez uma ressonância com contraste hepato específico, que nos dá um pouco mais de dados em relação à etiologia dessa doença, que não captou contraste na fase hepatobiliar. Então a suspeita realmente é de uma adenomatose. E aqui eu coloquei a classificação, que a gente sabe que tem alguns subtipos de adenoma, né, que a depender desse subtipo, o risco vai ser maior. Quando existe uma mutação, né, que é a mutação do exon 3, ela está mais associada à beta-catenina, então quando existe essa mutação, o risco de carcinoma hepatocelular é maior. E alguns desses também estão relacionados mais a sangramento. Então a diferenciação, né, entre os subtipos, né, o HNF1A, mutação do exon 7 e 8, o inflamatório, da beta-catenina, do exon 3 e o SONI, que são subtipos, são 8 subtipos, na verdade, na classificação molecular, e a gente sabe que diferenciar isso daí é importante, e na ressonância, às vezes, a gente tem alguns dados. Então, aí eu queria perguntar para vocês, Primovist, a gente sabe que o Primovist tem uma porcentagem deles que não nos dá certeza. Qual é a aplicabilidade na prática? Vocês usam, não usam? Bom, obrigada pelo convite, Vivi, um prazer estar aqui com você e com a Leila, falando de um tema tão interessante, né? O Primovist, eu acho que ele tem uma utilidade muito grande, principalmente quando você quer diferenciar se você está frente a uma adenoma ou hiperplasia nodular focal, que são dois nódulos benignos que acontecem na mesma população, né, que são mulheres jovens. Então, acho que essa diferenciação é fundamental e nos ajuda muito, até em pacientes que têm múltiplos nódulos, para entender se esses nódulos são todos adenomas, se tem algumas hiperplasias nodulares focais entre eles. Uma outra coisa que às vezes o Primovist ajuda, mesmo dentro do contexto do adenoma, é a gente tentar subtipar esse adenoma, se ele é mais um HNF1-alfa ou um telangiectásico. Uma outra coisa que ajuda também é a fase com supressão de gordura, né? O HNF1-alfa, que é o subtipo mais benigno, que raramente tem associação com beta-catenina, ele costuma ter gordura dentro da lesão. Então, a fase in phase, out phase, ou seja, com e sem supressão de gordura, nos ajuda a começar a subtipar. E o Primovist, às vezes, no adenoma telangiectásico, ele tem uma captação, só que é uma captação heterogênea, né? Que é diferente do que seria, por exemplo, na hiperplasia nodular focal. E juntando esse com outros dados radiológicos, a gente vai tentando subtipar esse adenoma de forma que a gente consiga, de uma forma não invasiva, mudar essa conduta. Frente a um HNF1-alfa, você vai investir muito mais em mudança de estilo de vida, suspensão de hormônio, né, perda de peso, controle da diabetes, e muitos desses casos respondem. Então, mesmo em nódulos maiores do que 5 centímetros, muitas vezes o primeiro passo vai ser essa mudança de estilo de vida. Já o subtipo telangiectásico, ele é um pouco mais complicado, né? Ele tem mais risco de sangramento, é o telangiectásico / inflamatório, né, que a gente fala. Ele tem mais risco de sangramento, uma porcentagem deles pode ter associação com mutação da beta-catenina e pode malignizar. Então, é uma coisa que nos preocupa mais, né? E aí, a gente também vai instituir mudanças de estilo de vida, mas muitas vezes, se maior que 5 centímetros, a conduta realmente pode ser cirúrgica. A Leila quer completar um pouquinho? Não, eu acho que, primeiro, Viviane, obrigada pelo convite, obrigada por estar participando
dessa mesa tão inovadora. Não, acredito que a Aline ela já resumiu bastante isso, né? Eu acho que o Primovist veio para algumas situações, né? Obviamente a gente não pode colocar isso na prática clínica pelo custo-benefício, né, do contraste, nem todo mundo tem esse acesso. Se você tem um radiologista que lida com tumor, que lida com fígado, que tem essa experiência, ele já te dá uma boa segurança no contraste normal com gadolínio. Nesse caso específico, Viviane, eu acho que o Primovist ele seria interessante por causa dessa pluralidade, né, dessa quantidade de nódulos que ele tem, porque você sabe que a adenomatose é uma doença difícil de a gente lidar, então se a gente puder saber se todos esses nódulos realmente são adenoma, acho que ajudaria bastante. E eu acho que veio, né, eu acho que a ressonância magnética veio para elucidar alguns fatores importantes, que é a diferenciação radiológica do tipo de adenoma, né, que antes a gente não tinha isso, então acho que essa é a evolução da medicina, essa é a evolução, né, do meio da radiologia, está associado com nós hepatologistas. E eu acho que a Aline já complementou tudo, isso. E a gente, a partir daí, eu acho que as outras perguntas vão até responder porque eu acho que o Primovist, nessa ocasião, tem que ter isso. A importância. Acho que reunião multidisciplinar para nódulo hepático, ela é extremamente importante, né? E acho que a gente tem que lembrar que toda vez que a gente vai fazer um novo método, né, a gente já tem um diagnóstico, um possível diagnóstico, esse outro método deve ser feito se for mudar a conduta. Sim. E aí eu pergunto para vocês, quando nós devemos biopsiar um nódulo hepático? Se você tem uma suspeita de HNF versus adenoma, qual é a situação que vocês biopsiam? É de rotina, não é? Porque algumas escolas sugerem, né, fazer a biópsia de rotina, porque se houver uma mutação associada à beta-catenina, teria indicação de cirurgia independente de ser relacionada a anticoncepcional ou não. Eu sempre fui muito defensora da biópsia hepática, né, nas doenças do fígado como um todo. E a evolução me mostrou que a gente pode ser mais conservador em alguns momentos. Biopsiar um adenoma, você tem um risco do sangramento, ele é um tumor vascular. Se a ressonância magnética me diz que ele não é um telangiectásico, eu fico mais segura para isso. E aí, Viviane, eu vou ouvir a Aline também, mas vai entrar na terapêutica. Eu acho que quando você faz um procedimento, é você definir o que você vai fazer com o seu paciente. Né? Porque se eu já tenho segurança que ele tem um nódulo menor de que 5 centímetros, mulher, né? Então o percentual dele ter uma perspectiva de ser uma beta-catenina, né, uma mutação, é bem menor. Então, assim, eu me ficaria muito mais seguro em não biopsiar, né, os adenomas como um todo, do que fazer agressivo. Se for homem, aí é que eu não biopsio mesmo, porque ele vai ser cirúrgico. A gente vai discutir isso nas próximas perguntas. Então, acho que a radiologia me dá essa segurança, a não ser naqueles casos que a radiologia não define o diagnóstico. Aí eu vou precisar para poder saber o que é que eu vou fazer com esse nódulo, né? Então, acho que é por isso que eu evito a biópsia como regra. Eu concordo. Acho que com essa evolução dos métodos de imagem, cada vez menos a gente biopsia, né? Então, a ideia de biopsiar é o que você falou, quando a gente mudar a conduta. Ou por uma dúvida diagnóstica, e eu acho que uma situação que a gente vai se deparar cada vez mais é o paciente com síndrome metabólica, que tem uma esteatose e tem um nódulo que muitas vezes a gente não sabe se é um adenoma ou se já é um carcinoma hepatocelular, no contexto de um fígado não cirrótico. Então, acho que isso é que não tem indicação cirúrgica, por exemplo, né? Ou num paciente que você tem dúvida se deve indicar ou não a cirurgia, ou no contexto de múltiplos nódulos, se você quer avaliar o transplante, por exemplo, né? Uma paciente com múltiplos adenomas e que você quer ver se tem uma mutação da beta-catenina que lhe estimularia mais a levar esse paciente ao transplante, né? Então, acho que esses seriam os contextos, mas é muito raro a gente conseguir indicar uma biópsia para essa situação. Lembrando que você pode ter uma variação, se você tiver mais de um nódulo, uma variação de padrão entre os nódulos e até mesmo dentro do mesmo nódulo, você pode ter variação de padrão. Então, a biópsia, quando a gente for mudar a conduta. Não, aí só acrescentando, você imagina nessa paciente que você tem vários nódulos. Aí você vai escolher o quê? Obviamente, eu vou escolher o nódulo maior. Com certeza. Né? Mas se ela tem um nódulo de 2 centímetros, né, 2,5 centímetros, você vai ficar segura que não precisa, se é o mesmo. Então, assim, você não pode biopsiar todos os nódulos. Isso, e também no adenomatose múltipla você não vai poder retirar todos os nódulos. Tudo, aí já vai para transplante. E só lembrando, Vivi, que
sensibilidade da beta-catenina na imunistoquímica não é tão alta, né? Então, muitas vezes a glutamina sintetase, que é outro marcador de imunistoquímica, ele é até mais sensível, apesar dela ser bastante específica. Então, não é porque veio beta-catenina negativo que você fica 100% seguro que esse adenoma não pode malignizar. Em relação ao tratamento do adenoma, o que é que diferencia tratamento da mulher, tratamento do homem? Leila, me fala do tratamento do homem. Não, o tratamento do homem é bem mais simples. Né? Te ajudei. Você me ajudou bastante, entendeu? Porque independente do tamanho, né, adenoma em homem é igual a ressecção. Né? Isso aí não tenho que... Aí para mulher eu vou passar para... O risco no homem de malignização é muito maior. Então, por isso que a gente indica e deve ser indicado a cirurgia da retirada desse nódulo. Nas mulheres, assim, na prática... Deixa eu só interromper um pouquinho. Claro. Hoje, além da cirurgia, estão existindo muito agora a radiologia intervencionista para esses tumores também. Então, a gente tem uma experiência grande, a gente tem uma equipe multidisciplinar com radiologistas intervencionistas experientes que começaram a fazer, inclusive, a radioablação, que a gente dispõe da radioablação nesse tipo de tumor. Então, muitas vezes, pacientes que têm uma comorbidade, que têm um risco maior para um ato cirúrgico, a gente pode indicar a radioablação em tumores menores que 3 centímetros. Isso é bem interessante, Leila. Eu tive também um caso recente, que foi justamente um paciente que já tinha uma hepatopatia, uma hipertensão portal importante, homem, com um adenoma pequeno, e a gente optou por ablação. Então, acho que é uma coisa que muitas vezes vai te permitir fazer uma coisa menos invasiva, dependendo da localização desse adenoma, claro, em casos menores, né? Bom, falando das mulheres, né, acho que a gente se sente muito mais confortável em fazer um tratamento conservador nas mulheres, investir muito em mudança de estilo de vida, perda de peso. Já tive vários casos de pacientes que perderam peso ou através de cirurgia ou através de medidas, né, de mudança de estilo de vida ou medicamentosas e que esses adenomas reduziram ou até regrediram. Então, tanto a retirada dos hormônios como a mudança de estilo de vida são coisas fundamentais nas mulheres, mesmo quando o nódulo maior que 5 centímetros. Então, muitas vezes o primeiro passo é fazer essas mudanças de estilo de vida, fazer um controle radiológico, porque mesmo que você esteja pensando em cirurgia, você pode reduzir o tamanho da margem de ressecção. Então, eu acho que sempre é o primeiro passo, a gente começa por aí. Eu já vi bons resultados, tanto com a retirada do contraceptivo, quanto com a perda de peso. Tem uns estudos que mostram que você consegue cerca de 90% de controle se você retira, por exemplo, o contraceptivo. Só 1 a 2% desses adenomas que progridem, né, se você faz essas medidas. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante. Exatamente. E agora vamos passar para aquela situação difícil. Paciente que vai ter uma exposição ao hormônio. Só lembrando de uma coisa, não é só obesidade, uso de álcool também aumenta a exposição a estrógeno. Então a gente tem que controlar o álcool também. Vamos voltar. Como lidar com situações como endometriose profunda e gravidez, onde a endometriose, o tratamento ele é hormonal, tá? Porque faz parte, né, e assim, é uma coisa que incomoda. Essa paciente tinha muita endometriose, com indicação cirúrgica, inclusive, mas o controle hormonal, ele é indicado, e na gravidez, que existe um aumento fisiológico, né, dos hormônios e que as lesões podem aumentar. Como é que a gente lida com isso? 2 situações difíceis, hein, Leila? Eu pensei que ela ia passar logo pra mim, que me deu a mais fácil pra isso, você. Vamos lá, Leila, você. A endometriose e adenoma. Olha, Viviane, bom, vamos raciocinar no primeiro sentido. A primeira doença dela, endometriose, né? Então, eu teria uma conversa franca com a ginecologista para ver a intensidade dessa endometriose, o que é que ela pode fazer para retirar isso cirurgicamente. Hoje a endometriose evoluiu muito o lado cirúrgico, né? Então, o que é que ela pode reduzir da endometriose. E eu acho que tem outro agravante, além da endometriose, ela quer engravidar, né? E a gente sabe que, além da gravidez, a dificuldade que ela vai ter de engravidar pela endometriose, se ela não vai fazer fertilização in vitro, que a dose de hormônio é muito alta. Mas também a gente não pode tirar. Mas eu não posso tirar esse prazer de ela ser mãe, né? Principalmente porque ela tem uma doença benigna no fígado, né? Então, veja como é uma conjuntura, que eu digo, onde é a terapia à la carte aí, né? Onde a gente tem que pensar e colocar onde é que a gente vai
começar. Então, eu começaria primeiro pela endometriose, o que é que eu poderia ter esse controle. Conversaria com o ginecologista se a gente pode iniciar a colocação de implante, onde a dose menor de hormônio, né, seja ele intrauterino, né, o Mirena é o mais comum que a gente fala, então isso poderia ser uma coisa que poderia tentar reduzir, e obviamente tratar o maior que ela tem, esse nódulo dela maior, desse adenoma de 5,8, se a gente poderia dar um controle, e os menores a gente vai seguindo, né, porque a gente não sabe o crescimento de como isso vai ocorrer, então a gente pode ter esse acompanhamento mais de próximo, mais de perto. Eu me preocuparia com esse grande. Isso, aí tratando e observando. E explicar ao paciente, né, quais são os riscos de cada uma daquelas situações. Acho que isso é importante também. Sim, acho que é uma decisão muito compartilhada, né, Vivi? E acho que vários fatores entram aí em consideração, muito à la carte, depende da idade da paciente, né, do tempo que a gente pensa que ela vai ter para propor uma gestação, por exemplo, né, no caso dela. Pois é, 25 anos, então a gente tem um tempinho aí, né, para poder acompanhar de repente esse nódulo, ver como que ele vai se comportar, como Leila falou, né, tentar minimizar a exposição ao estrógeno, acho que é uma coisa importante. Então eu tenho algumas pacientes nesse contexto de que precisam de algum tipo de hormônio, então eu sempre tento optar ou pelo progestágeno, preferencialmente pelo DIU de Mirena, né, e de repente acompanhar o quanto que esse nódulo é responsivo ao hormônio. E, de repente, discutir com a paciente de forma multidisciplinar a possibilidade de um tratamento eventualmente cirúrgico da maior lesão, né? Que é a que tem mais risco de sangramento, mais risco de malignização e, pela imagem, era uma localização favorável, né? Mas ponderando muito o risco-benefício, porque a gente sabe que é complicado, né? Durante uma gestação, você acompanhar um nódulo periférico de mais de 5 centímetros, que a gente sabe que a gente vai ter 9 meses pela frente, com esse risco de sangramento. Imagine ter um evento de um sangramento durante uma gestação, né? Eu acho que isso tudo que tem que se pesar, e em caso de, por exemplo, a paciente que já chega gestante com uma situação como essa... Isso é comum. Esse paciente com adenoma, você fala com ela que ela não deve engravidar sem assistência e elas já chegam grávidas. Já chega grávida, com certeza. Às vezes já chegam com o menino na mão. E aí você tem que fazer um acompanhamento muito rigoroso durante a gestação, né? Com ultrassons bem frequentes. E eventualmente tem alguns artigos que discutem até embolização nesses casos, né? Mas então, caso a caso. Vamos lá. A gente sabe que o estímulo estrogênico, androgênico, eles são os que estão associados. A progesterona, né, por isso que a gente libera o Mirena, porque é progestágeno, não teria problema, tá? Mas como é que a gente lida? O paciente está usando anticoncepcional durante muito tempo, vai colocar um implante, o implante é com gestrinona, e acaba que na metabolização dele, ele vai liberar hormônio masculino, testosterona, vai se transformar em testosterona. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente acompanha esses pacientes? Quais são as orientações? Precisa fazer ultrassom? Como é que vocês fazem na prática? O paciente que você não sabe se tem ou se não tem. O paciente está na ginecologista, colocou um implante. Eu acho que sempre... Como é que deve ser o segmento? Porque não existe nada descrito, eu acho e eles que não sempre fazem. Antes, né? Antes de você pensar no implante hormonal, sempre é interessante ter uma imagem hepática, né? Um ultrassom, vendo se realmente não tem um nódulo, se não tem um adenoma. Hoje as ginecologistas acho que viraram as grandes clínicas, né, do dia a dia. Então elas costumam fazer check-up, costumam fazer ultrassom. Então é raro chegar, né, que o paciente chegue sem esse exame. E sempre que se deparar com o nódulo, encaminhar para o hepatologista para acompanhamento conjunto e para decisão ou não de implantar e eventualmente até de retirar esse implante, caso seja detectado após o implante, né? E realmente a depender do tamanho do nódulo, já estou com o implante e descobri um nódulo. É um nódulo pequenininho, a gente pode acompanhar a evolução, né? Caracterizar bem, fazer os exames necessários, ressonância, e acompanhar de perto. E em crescimento desse nódulo, provavelmente sugerir a retirada do implante, né? Não, eu também faço a mesma coisa. Hoje, com o conhecimento, principalmente da ginecologista, já é padrão elas pedirem um ultrassom, né, de rotina na prática, isso nos grandes centros. Então, nesse lado, eu acho que elas já estão preparadas de fazer esse check-up antes da colocação do implante. Mas eu também faço isso, seguir, orientar e a gente ir monitorando, porque está virando uma prática muito comum. Exatamente, eu acho que precisa ter
um ultrassom prévio, para que a gente saiba como é que a paciente estava antes do início do hormônio, e depois eu acho que pelo menos um ultrassom anual, né, Sim, é o ideal sim, para fazer o segmento. Sim. Com certeza. Gente, vamos terminando aqui a nossa videoaula. A gente agradece, né, a organização do evento por esse modelo inovador, né? Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Queria muito agradecer. Acho que foi bem interessante a discussão. Com Se quiserem falar alguma coisa. Eu queria agradecer também a toda a organização do Congresso. Acho que ideias inovadoras sempre são super bem-vindas, né? E para falar de temas tão interessantes, foi um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Eu também queria agradecer a todos, a você, Viviane, pela condução, o prazer de dividir isso com a Aline, e foi muito inovador. Eu acho que a vida é essa, é de inovar nos congressos. Eu achei que a tecnologia veio para ficar, e eu achei muito interessante e estou muito feliz de ter participado. Parabéns. E vamos aguardar o congresso do ano que vem, Semana do Fígado do Rio de Janeiro, 2024. Obrigada, gente. Obrigada.